Você sonha em viajar lá para a ilha de Mykonos, mas acha que vai ser tudo muito caro? Nesse vídeo eu vou te contar quanto a gente gastou para viajar para Mykonos durante nosso mochilão por 13 países na Europa. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia por aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar. E com um bom planejamento, qualquer destino é possível sim. Vou te contar todos os nossos gastos com transporte de ida e volta para chegar em Mykonos, acomodação em Mykonos, transporte dentro de Mykonos e gastos com alimentação e passeios. Lembrando que todos esses gastos são para 2 pessoas. A gente pegou um voo lá de Paris para Mykonos, porque a gente estava fazendo um mochilão pela Europa e a gente passou por 13 países. Essa passagem, eu encontrei um trecho promocional. Na época que eu estava montando o nosso roteiro e pesquisando passagens, apareceu uma promoção saindo de Paris para a Grécia. A gente nem tinha intenção de ir para a Grécia, mas como a passagem estava super pronta, a gente resolveu comprar para ir conhecer a Grécia. Então, eu comprei esse trecho de Paris para Mykonos, só o trecho de ida, custou cerca de 160 euros. Eu vou deixar aqui na tela o valor certinho que a gente pagou. Para 2 pessoas e 2 bagagens de mão. Então, esse foi o nosso custo para chegar em Mykonos. O voo, ele durou cerca de 3 horas e 20 mais ou menos. Foi super dentro do esperado. Daí a gente chegou em Mykonos. E como eu escolhi uma acomodação no meio do caminho entre o aeroporto e os pontos turísticos, a gente saiu do aeroporto e a gente foi caminhando até a nossa acomodação. Nós acabamos de chegar na Grécia, na ilha de Mykonos. Então a gente não teve gasto com transporte saindo do aeroporto até a nossa acomodação. Mas pelas pesquisas que eu fiz para planejar essa viagem, eu vi que era possível sair ou de Uber, ou de táxi, ou de transporte público. Ou você podia cotar um transfer alguns dias antes da sua viagem. Como a gente estava viajando só de mochila, o que a gente gosta muito, que dá essa liberdade pra gente escolher os nossos deslocamentos, a gente simplesmente desceu no aeroporto e saiu para ir para nossa acomodação. Era pra gente caminhar cerca de 15 minutos, mas como era a nossa primeira vez em Mykonos, a gente meio que se perdeu um pouquinho. Vai virar Esquerda, eu acho. Em meia hora a gente chegou na nossa acomodação e conseguiu já ir sentindo o clima de Mykonos, que a gente gostou bastante. E eu espero muito voltar lá outras vezes. Então o nosso gasto de chegada foi 160 euros e 0 para chegar na nossa acomodação. A nossa acomodação eu busquei tanto no Airbnb e no Booking. Mas quando eu tava procurando o melhor valor de acordo com os filtros que a gente busca para as nossas acomodações nas nossas viagens, que são ar-condicionado, cozinha privativa, banheiro privativo e Wi-Fi, no Booking tinham melhores opções dentro do orçamento que a gente tinha estipulado para essa viagem. Então eu acabei encontrando a nossa acomodação lá no site do Booking.com e acabei reservando por lá. Esse aqui é nossa acomodação aqui em Mykonos. Essa acomodação a gente escolheu de acordo com a nossa chegada pelo aeroporto. É uma acomodação bem aconchegante, tem tudo que você precisa de primeira mão, tem limpeza diária, como vocês podem ver, ó, toalhas, e a troca também vai ser diária. O banheiro é bom, com água bem aquecida. As janelas têm telas, todas elas você pode abrir que não entra mosquito. Tem um guarda-roupa bom de 2 portas que dá para pôr as mochilas e com um espelho que dá para você se trocar. E aqui na cozinha, ó, tem os utensílios necessários para você preparar uma refeiçãozinha rápida, uma refeição boa até, né? Os talheres, a gente ainda ganhou uma água de brinde, ó. Cafeteira, chaleira elétrica e temos a nossa área externa aqui só para nós aqui fora. Essa é a nossa acomodação do momento. Essa nossa acomodação foi cerca de 200 euros para 2 pessoas em uma acomodação muito confortável, com todos os itens que a gente procura. Ainda tinha um espaço de pátio e ainda tinha um serviço de limpeza diário, o que foi muito completo para nossa estadia em Mykonos.
E os donos do lugar, os anfitriões, eram muito solícitos, muito simpáticos, muito acolhedores. Então, a gente gostou muito da nossa experiência. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre esse nosso mochilão pela Europa. Um vídeo onde eu te conto todos os nossos valores no geral da nossa viagem, que eu vou deixar aqui na descrição. E um outro vídeo onde eu te conto do nosso roteiro. Vou deixar aqui na descrição também, se você tiver interesse de saber quais foram os países que a gente passou e como que a gente fez todos os nossos deslocamentos. Eu te contei do valor e a gente passou cerca de 5 dias lá em Mykonos, então foi um bom valor. Se você converter hoje no euro de hoje, ainda é um bom valor para você passar 5 dias. Às vezes, com esse valor, você não consegue passar uma semana lá na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Então, é um ótimo valor. A gente considera um bom valor. Então, a gente gostou muito da nossa experiência e já deixou favoritado lá no Booking para, quando a gente voltar em Mykonos, considerar essa hospedagem entre as que aparecerem pra gente. Os nossos gastos de alimentação em Mykonos, a gente praticamente só se alimentou com comidas que a gente mesmo fez na nossa cozinha do nosso apartamento. Ou seja, a gente teve gastos em supermercado, que a gente meio que se empolga quando o assunto é fazer compras no supermercado e acaba gastando um pouco mais do que deveria, mas a gente não desperdiça nada, então pra gente tá tudo certo. Pra vocês aqui, as nossas compras que a gente fez aqui em Mykonos, por os dias que a gente vai ficar aqui na cidade. Pãozinho regional para o café da manhã. Uma massa, pão, cílio, açúcar, tomate, arroz, café, alho moído, outro docinho local, leite, suco, um outro suco, um vinho branco, molho de tomate, manteiga, maionese Hellmann's, sal e cebola. Nesses 5 dias que a gente ficou lá em Mykonos, a gente gastou cerca de 50, 55 euros, mais ou menos. Eu vou deixar aqui na tela o valor certinho que a gente gastou lá em Mykonos. Mykonos é caro? Não, se você for no mercado e não se distrair tanto nas compras quanto a gente, não é caro. Se você for focado, estipular um orçamento para você gastar no mercado, tá tudo certo. A Grécia, no geral, foi um dos países mais baratos pra gente consumir coisas no supermercado, pra estadias, assim. A gente considerou na nossa planilha um dos países mais baratos que a gente passou. No geralzão, assim, se você for mais focado e não quiser experimentar coisas diferentes do supermercado, você consegue economizar mais do que a gente. Gastos com passeios. Pra ser bem sincera, a gente não gastou quase nada. A gente não gastou pra fazer passeios em Mykonos. O que a gente preferiu fazer? A gente fez todos os nossos deslocamentos a pé. Um lugar ou outro que a gente foi, a gente utilizou o transporte público. Então você pode colocar, a gente coloca aí na conta que a gente gastou cerca de 10 euros no transporte público. Mas porque a gente não pegou muitas vezes e então a gente não gastou com passeios. Porque tinha muita arquitetura pra ver, então os moinhos que tem lá são de graça, o acesso para entrar neles é de graça, então a gente não gastou. Claro que se você quiser fazer uma volta à ilha ou focar em passeios de barco, passeios mais caros, os seus gastos vão ser mais elevados. Mas aí depende do que você acertar para fazer na sua viagem. Como a gente ainda tava no finalzinho da primavera, não estava tão convidativo para fazer passeios que envolvessem água, que envolvesse praia. A gente passeou bastante, caminhou, ficou apreciando a paisagem, que é incrível, então os nossos gastos com passeio não tem, porque a gente optou em fazer coisas grátis. Mesmo com o tempo bem nublado, Lino Venice continua bonito e movimentado. A nossa passagem de saída de Mykonos para o porto de Piraios, lá na Grécia, a gente saiu de ferryboat. Aqui no porto mesmo você consegue comprar o ticket do ônibus para ir para Mykonos Town, ou para seguir para o aeroporto, ou para os bairros mais afastados e as praias mais afastadas também. Ele custa 2 euros. Esse ferry durou cerca de 6 horas, 6 horas e meia. Sim, é um tempo bem grande para ficar dentro de um ferry.
E essa passagem, ela custou 86 € para nós duas, para fazer essa viagem de ferry. Esses foram os nossos gastos para viajar para Mykonos, para viver em Mykonos e para sair de Mykonos. O total da nossa viagem foi de 512 € para 2 pessoas, com acomodação, alimentação, transporte de ida e volta e os nossos passeios, que são os passeios grátis. E aí, você acha que a gente gastou muito? Gastou pouco? Você não tá acreditando? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like e um comentário aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida sobre viagens, mochilões, roteiros, qualquer dúvidas relacionadas a viagens, pode deixar aqui nos comentários que, se eu souber responder, eu te respondo sem problema nenhum. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!